Tudo bom, querido? Saudades suas. Como tá aí na terrinha? Tudo bem, Yara? Boa tarde, Ana. Que saudade de vocês. De volta aqui, depois de um período aí de um mês de férias. Bem na terrinha, né? Verão na terrinha, tá tudo bem. Ah, que bom tê-lo aqui conosco. E a gente está aqui, o Henrique está aí acompanhando, e eu queria só dizer, em defesa de mim mesma, eu sou uma pessoa que, mesmo as coisas sérias, eu procuro transmitir com leveza, viu, gente? Mas eu levo muito a sério, porque eu adoro política e acho, sim, concordo com o presidente Lula, com a Aninha, com o Paulo, que a gente tem que levar a sério. Mas não é por isso que a gente vai ficar sisudo e carrancudo, né, gente? Porque, olha, desculpa, eu não vou ficar gastando meus rímel por esse povo, não. Não, me recuso. Olha só, gente, eu quero trazer um texto que o Henrique fez, que é justamente o que nos trouxe o nosso destaque de hoje. Será que o Marçal, será que o bolsonarismo está mudando de roupa? Então, melhor do que ler, a gente está aqui com o autor do texto para explicar para a gente aí. E aí, o coach vai roubar o capitão, o lugar do capitão? Henrique, conta aí para a gente, qual é a sua análise? Yara, desde a divulgação da última pesquisa da Datafolha, né, na tarde de ontem, quinta-feira, dia 22, um terremoto vem aí sacudindo a extrema-direita brasileira. O Pablo Marçal, né, que é um candidato aí de extrema-direita, mas que corria por fora, um candidato que não conseguiu o apoio formal do Jair Bolsonaro e oficialmente dessas franjas bolsonaristas mais poderosas. Ele até tentou isso na pré-campanha, mas não conseguiu. O acordo que foi fechado é que o candidato oficial do Jair Bolsonaro e do bolsonarismo é o Ricardo Nunes, o atual prefeito de São Paulo, que quer um novo mandato de 4 anos. O problema é que, ao ter negado esse apoio e não se tornar o candidato do bolsonarismo, o que se esperava num primeiro momento era que o Pablo Marçal desidratasse e tivesse ali um punhado de votos, mas naturalmente, sem a força do Jair Bolsonaro e do bolsonarismo, ele fosse ficar para baixo, né, na tabela, na corrida ali, e não foi o que aconteceu. O que a gente percebe que ocorreu no frigir dos ovos é que o Pablo Marçal não só conseguiu um protagonismo muito grande, como na pesquisa de ontem apareceu à frente do Ricardo Nunes. E o que assusta mais ainda não é apenas o fato do Pablo Marçal estar à frente do Ricardo Nunes. Quando você olha os pormenores dessa pesquisa Datafolha de ontem, você nota que é assim, olha o tamanho do drama, Yara, Ana e a nossa audiência aqui da TV Fórum. Entre os eleitores, né, que dizem seguir as ordens do Jair Bolsonaro, né, aqueles que vão segundo o que o Bolsonaro pensa, 44% deles disseram que vão votar no Pablo Marçal, enquanto 30% vão votar no Ricardo Nunes, porque o Bolsonaro está dizendo para votar no Ricardo Nunes. Já entre aqueles que se dizem eleitores do Tarcísio de Freitas, o principal nome hoje, né, o principal, digamos assim, ele reúne hoje a capacidade, eu diria, de ser o próximo candidato à presidência do PL, mantendo-se a inelegibilidade do Jair Bolsonaro. Então ele é realmente o grande ativo eleitoral do PL. E é o governador de São Paulo, o estado mais rico e poderoso do Brasil e mais populoso. Entre os seguidores do Tarcísio de Freitas, 41% disseram que vão votar no Pablo Marçal e 28% apenas vão votar no Ricardo Nunes. E, para piorar tudo, o mais gritante dos indicadores é sobre aqueles eleitores que se definem bolsonaristas. Ou seja, para além de seguir o que o Bolsonaro diz, eles se identificam com toda essa mentalidade medieval e horrorosa que o Bolsonaro e o seu movimento político, ideológico, representa. Entre esses caras, você tem 46%, praticamente metade, dizendo que não vão seguir a orientação do Bolsonaro e do setor bolsonarista para votar no Pablo Marçal, e 28% vão votar no Ricardo Nunes. Esses números revelam algo assustador. Na maior cidade do país, né, na verdade a maior cidade do hemisfério sul do planeta Terra, uma das 10 maiores megalópolis do planeta,
Em São Paulo, metade praticamente do eleitorado do Bolsonaro não segue, admite em entrevista que não segue o que ele está pedindo, o que o grupo político dele está pedindo, e vai votar num candidato também de extrema-direita, que é inclusive atacado e rechaçado pelo bolsonarismo e pelo Jair Bolsonaro. Alguém que o movimento diz para não votar, porque é alguém que não estaria alinhado, inclusive é atacado com insultos, com acusações, enfim, né, com todo aquele expediente de esgoto que a gente já conhece. Isso mostra algo inequívoco, pelo menos em São Paulo, e é claro que assim há uma outra questão aí. As eleições de 2024 elas são municipais, só que, no entanto, com o advento das redes sociais, da internet, hoje desse mundo novo que nós vivemos, é mais do que conhecido de todo mundo o fato de que esse tipo de evento acaba se nacionalizando. O que a gente percebe é, pelo menos em São Paulo, isso em termos estatísticos, de pesquisa, né, quase metade do bolsonarismo se rebela contra as ordens de Jair Bolsonaro e contra o que ele diz. E optam por um candidato que hoje está em guerra aberta com ele, se coloca como uma espécie de adversário no campo da extrema-direita. Quando a gente olha na questão empírica, nós monitoramos as redes por uma questão profissional aqui na Fórum, né, de jornalismo. O que a gente percebe é assim, redes sociais hoje, os grupos de extrema-direita bolsonaristas, todas as postagens que envolvem essa discussão e essa briga entre a família Bolsonaro e os bolsonaristas e o Pablo Marçal, grande parte dessas discussões é eivada por um número muito grande de pessoas defendendo o Pablo Marçal e atacando o Jair Bolsonaro e o bolsonarismo, o que faz a gente perceber facilmente que é muito provável que esse fenômeno de desobediência e de infidelidade ao Bolsonaro não é só um fenômeno paulistano, ele é um fenômeno que ocorrerá em todo o Brasil numa próxima eleição e deve, inclusive, começar já a partir de agora a mostrar que há um racha. Algumas pessoas vão querer colocar ali a cabeça para fora da toca e se mostrarem diferentes, né, desse movimento de extrema-direita bolsonarista que a gente vê até agora. O fato é que o Pablo Marçal parece, ao que tudo indica por esses números, que é um sujeito que tem potencial para desestabilizar esse núcleo duro do bolsonarismo e esse poder com mão de ferro do Jair Bolsonaro dentro da extrema-direita, e ele é um cara que pode sim vir a rivalizar e rascar esse eleitorado em dois. O que pode ser bom e pode ser ruim, dependendo da análise, né, uma microanálise ou uma macroanálise que a gente faz da situação política brasileira ideológica. Mas o fato é que o Pablo Marçal moveu essas placas tectônicas da extrema-direita, se coloca hoje como um cara que parece arrancar, pelo menos na maior cidade do país, mais da metade dos votos da figura mais poderosa, ultraconservadora, que já apareceu aí nas últimas décadas na política brasileira, e isso deve mudar tudo daqui para frente, não só na corrida eleitoral da capital paulista, mas também no cenário político brasileiro e, supõe-se, em 2026. Henrique, deixa eu fazer uma pergunta. Posso fazer uma perguntinha, Yara, aqui para o Henrique? Que ele bagunçou todo o coreto, se ninguém tem dúvida, né? Agora, a esquerda, como que você acha que a esquerda está reagindo? Ou o campo progressista, para falar assim? Hoje fez muito sucesso aí um vídeo que a Tabata fez. Acho que a gente vai até mostrar o vídeo, não vai, Yara, em algum momento? Não sei se agora, se a gente já mostra, mas o que você acha, Henrique? Quer mostrar? Já quer mostrar? Vamos mostrar a primeira propaganda da Tabata. Que aí comenta em cima, né? A gente já comenta em cima. Roda aí para a gente, Gui, por favor, querido. Uai, tá preto. Não tá rodando. Não rodou, Gui. Não rodou. Eliane é muito amigo do Pablo Marçal. Ele é réu por tráfico de drogas, suspeito de abastecer o PCC. O maior aliado político do Marçal é Leonardo Avalanche, presidente do partido dele.
o cara que bancou o Marçal como candidato. O Avalanche foi gravado confessando que foi ele que soltou André do Rep, um dos líderes do PCC. Ele também admitiu que tem ligação com outro líder do PCC, o Piauí, que é irmão do Valquito, que foi fotografado em Paraisópolis, adivinha com quem? Pablo Marçal. Quem também anda junto com Pablo? Escobar. Escobar e o sócio dele, Júlio César Pereira, vulgo Gordão, estão sendo investigados por trocar carros de luxo por cocaína, em um esquema com Francisco Chagas de Souza, conhecido como Coringa, preso por ligação com o PCC. Tem uma figura que liga todos esses elementos. Tem uma coisa que todos eles fazem. Eu não vou permitir que a nossa cidade caia na mão dessa gente. E aí, gente, ela foi para cima, hein? Foi para cima com tudo. E aí, o que você achou, Henrique e Ana? Olha, eu abri hoje, logo que eu acordei, né, por causa do fuso aqui, eu abri o olho, eu fui surpreendido, um monte de gente mandando essa peça publicitária da Tabata, e poucas vezes eu vi, em termos comunicacionais, algo tão preciso e tão pontual. Assim, ela foi muito ao cerne da questão. Todas as figuras que estão orbitando ali, né, em torno do Pablo Marçal, ligadas ao PRTB, ao partido deles, todas essas pessoas, investigações do Ministério Público Paulista e da Polícia Civil de São Paulo, do DEIC, o Departamento de Investigação Criminais, né, que investiga as organizações criminosas que operam no Estado, inclusive também a Polícia Federal, em âmbito federal, todos esses órgãos ligam essas pessoas ao Primeiro Comando da Capital, que é uma das maiores organizações criminosas do mundo. O PCC opera em 24 países, é uma potência do crime. E no Brasil tem quase que um monopólio do crime organizado, com exceção de alguns lugares em outras regiões, no Norte e no Nordeste, e também no estado do Rio de Janeiro, em que o controle está na mão do Comando Vermelho. Mas o PCC é uma multinacional do crime, é uma potência criminosa, e essas figuras são apontadas por esses órgãos da justiça e de investigação, órgãos policiais. Essas figuras seriam pessoas de altos postos dentro dessa organização. E o Pablo Marçal está dentro desse partido e ele se mostra como, retrata bem aí a peça da Tabata, ele mantém relação com todas elas, né? Com o Leonardo Avalanche, que é o presidente do PRTB. No caso do Escobar, ele chegou a ser nomeado pelo Avalanche presidente estadual do PRTB, acabou saindo 3 dias depois, porque ele era presidente de um partido, mas ele não tinha título de eleitor. Então, ao tamanho da loucura. Então, assim, todos esses caras, né, eles estão ali em volta do Pablo Marçal. E cria-se, obviamente, uma suspeita de que algum tipo de relação estranha possa existir, mas isso cabe às autoridades investigarem, à justiça investigar, e tirar algum tipo de conclusão e dar algum tipo aí de decisão nesse sentido. Com relação à pergunta da Ana de como a esquerda se porta diante disso, o que eu vou falar aqui é uma impressão minha, que naturalmente pode ser diferente da impressão da Ana, diferente da impressão da Iara, enfim, do Boulos, da Tabata, de todo mundo. O campo progressista parece ainda bastante confuso com essa ascensão explosiva do Pablo Marçal, e eu digo por mim, eu não sei exatamente como isso vai refletir na esquerda, se positivamente, negativamente, ou de uma maneira neutra, que não faça qualquer tipo de diferença. O que me parece a potência eleitoral do bolsonarismo está claramente caminhando para um racha, pode em algum momento no meio dessa confusão se transformar numa massa acéfala. Quer dizer, a massa bolsonarista já é acéfala, mas acéfala num outro sentido, né, de não ter controle central. Eu não sei como a esquerda vai capitalizar isso exatamente. Fazendo uma leitura, é claro que tem muito tempo de campanha ainda, mas fazendo uma leitura preliminar, a impressão que dá é que o Marçal avança mais um pouco, talvez o Boulos avance, se continuar se mantendo nesse patamar, por um voto útil que vem aí de setores da Tabata, né, do eleitorado da Tabata, e também talvez do Datena, e que os dois tenham ali um resultado semelhante no primeiro turno e passem para o segundo turno. Aí entra uma discussão. O Pablo Marçal tem teto? Deve ter, com certeza, até porque o Bolsonaro tinha teto e perdeu em 2022 em São Paulo para o Lula, né?
Mas o Boulos também tem teto, e a gente sabe que tem. O cenário é diferente, mas, por exemplo, em 2020 ele realmente bateu no teto contra o Bruno Covas e a gente viu no que deu. É difícil fazer essa leitura agora. Eu não gosto de arriscar, eu acho que tem muitos colegas de imprensa que também têm um conhecimento muito profundo nesse assunto, mas assim, é muito cedo para dizer como a esquerda está reagindo diante disso, ou como ela vai reagir, mas o fato é que está todo mundo confuso. O Pablo Marçal, na verdade, pegou a potência do bolsonarismo em São Paulo, na maior cidade do país, e rachou essa potência em 2, praticamente, em 50% para cada lado. Isso se ele não aumentar a parte dele, né? Que é o que parece que está acontecendo. Henrique, eu acho que um bom termômetro para a gente vai ver, eu acho que as próximas pesquisas, para a gente ver como que fica a Tabata, né? Depois dessa peça tão combativa, né? Que ela foi para cima. Eu acho que é o único jeito da gente medir, né? A eficácia aí dessa estratégia que a gente não sabe, na verdade, Aninha. Eu fico pensando que a campanha do Boulos, eles devem estar, assim, num dilema, né? De qual postura adotar. Se eles vão continuar com uma postura de o Boulos, ele é diferente disso tudo, por isso ele é o melhor, né? Ou se eles vão mais para o ataque. Embora foi muito assertiva a postura do Boulos quando o Marçal atacou ele naquele... Acho que foi no primeiro debate, né? Foi naquele debate da Band, que falou que ele era cheirador, que usuário de cocaína, ali. E a campanha do Boulos foi para cima, mostrou as condenações, né? Que o Marçal já teve, mas eu acho que ainda falta alguma coisa. Ainda é muito politicamente correto, digamos assim, o jeito de fazer. Vocês também têm essa sensação, né? De que ainda falta algum elemento que alguém falou aqui, não sei se foi o Paulo que está opinando bastante hoje aqui, de que falta alguma coisa de redes, né? Falta alguma coisa de atuar nesse campo. E é o dilema que também foi o dilema, Henrique e Yara, da própria candidatura Lula, né? Que a gente chegou, inclusive, até aquele termo janonismo cultural, né? Que era o estilo Janones, de atuar nas redes, e que muita gente... Tinha gente que era adepta e tinha gente que era contra, porque achava que era, talvez, baixar muito o nível da campanha. Esse é um dos dilemas da política do nosso tempo, né? Eu acho que... Permita-me só, sem querer te interromper, já te interrompendo, como diria o saudoso Jô Soares, no caso da campanha de 22, o janonismo cultural foi essencial, até pela margem que o Lula ganhou. Exato. Eu acho que se não fosse aquela porradaria que o Janones botou, o Lula talvez tivesse perdido aí 2, 3, 4% e tivesse perdido a eleição. Foi fundamental. Essa hesitação do Boulos precisa ser colocada no bolso aí. Eu acho que precisa bater e precisa ir mais para cima. Essa é a questão. É uma pergunta de 1 milhão, viu, gente? Eu, sinceramente, eu não me sinto confortável com o rebaixamento do debate político. Por outro lado, quem sou eu na fila do pão? A realidade que a gente vive é outra. Eu prefiro o Boulos se rebaixar do que a prefeitura cair nas mãos do Marçal. Agora, a Tabata, ela conseguiu fazer uma peça sem se rebaixar, digamos assim, né? Ela conseguiu, né, atacá-los, mas foi sutil até a forma, né? E ao mesmo tempo precisa, né? Não sei, eu achei isso dessa peça dela aí. Agora vamos ver, porque uma coisa somos nós, né, Aninha? Eu já falei que eu estou no paraíso, o Henrique também, a gente não tem que ir às urnas, então a gente pode falar de qualquer coisa. Ai, gente. Agora, vamos ver como é que isso se reflete no único termômetro que a gente tem, né, gente? Que são as pesquisas. Quer você goste, quer você não goste, ou espera abrir as urnas, né? E vai jogando no escuro. Única régua que a gente tem aí para medir são as pesquisas. Eu estou muito curiosa, viu, Aninha, para saber como que o eleitorado paulistano vai reagir a essa peça. Porque eu vou agora dizer uma coisa minha impressão pessoal. Eu acho que quanto mais podre você apresenta desse povo da extrema-direita, mais eles têm seguidores.
Olha, eu lembro que, gente, depois que o Bolsonaro imitou pessoas com falta de ar, eu pensei, pronto, agora eu acho que aqui ele ultrapassou o limite. Não, ele não ultrapassou o limite. Então, eu não sei qual é a régua desse povo, viu? Então, para mim é divertido ver, porque eu não moro em São Paulo. Até porque aqui a gente tem os nossos dilemas tão graves quanto, né? Que a gente tem Damares lá nos representando no Senado. Não, e a gente pode ter Michele Bolsonaro senadora aí no futuro, né? Essa é a situação do Distrito Federal. Aqui é até melhor nem ter eleição, viu, Henrique? A gente está atualmente para nem ter eleição, porque o que está tendo é triste. Eu, pelo menos, estou isolado do mundo aqui, né? Eu estou do outro lado do Atlântico. Aqui a gente tem o Ventura para encher a paciência. O André Ventura, do Chega. Então, vamos dar uma pinceladinha aí de Europa. A gente estava entrando aqui, Henrique, não sei se você está por dentro, mas a gente estava entrando ao vivo e eu vi que o Macron está fazendo uma consulta para nomear o primeiro-ministro ou a primeira-ministra. Está um imbróglio, né? Eu vejo o pessoal, eu tenho muito contato com o pessoal do PCF e também observo como está o pessoal da França Insubmissa. Tem uma revolta ali do Macron não nomear, não respeitar a votação que eles tiveram como, não maioria total, assim, né? Mas que eles tiveram mais votos para nomear alguém do campo deles, né? Do campo da esquerda. Ana, tem um ditado bastante mal criado que eu vou adaptá-lo aqui, que, né, o Macron ele é o sujeito que assim, ele se faz de morto para passar a mão na bunda do coveiro. Não é bem isso, é um pouco mais grave o ditado, mas é mais ou menos por esse caminho. O Macron está se fazendo... Tem um ditado mais educado, digamos assim, ele fala assim, faz de bobo para viver, né? Que a gente fala muito aqui no Goiás. Né? Faz de bobo para viver. Aí tem esse intermediário que se faz de morto para passar a mão na bunda do coveiro, quando na verdade é uma outra coisa que faz com o coveiro que a gente não pode dizer aqui, porque o Jornal da Fórum é um lugar onde há aqui uma... Né, a gente, enfim, tem todo um decoro, não pode dizer, mas o Macron está se fazendo de besta. Ele sabe que a vitória foi da coalizão de centro-esquerda e que, portanto, por uma questão de lógica, embora isso não esteja escrito de forma expressa dentro do regimento jurídico, dentro da estrutura jurídica da República Francesa, isso está implícito. Não foi uma vitória por maioria absoluta, mas foi uma vitória. Logo, pelo menos cogitar um governo de coalizão encabeçado por quem teve mais votos seria a lógica. Mas, assim, quem teve mais votos foi essa coalizão de centro-esquerda. O partido dele, né, o antigo La République En Marche, que agora atende por outro nome, aliás, já trocou tanto de nome que eu até esqueci. Eu saí de férias, esqueci o nome do partido atual do Macron, porque muda toda hora de nome. Eles ficaram em segundo. Eu acho que é renovação, tem alguma coisa de renovação também. O nome renovado fugiu. E olha que eu cobri a eleição inteira da França aqui, estava inclusive de plantão no fim de semana da eleição. Eles mudaram mesmo o nome. E já mudou, acho que pela terceira ou quarta vez. E em terceiro lugar, apenas lá no final, veio o Rassemblement National, que é o partido de extrema-direita, liderado pela Marine Le Pen. Obviamente, se quem ficou em primeiro, mesmo sem maioria absoluta, foi a coalizão de esquerda, eles, claro, não vão ter o poder total, porque não tiveram mais de 50% dos votos, mas no caso de um governo de coalizão, um governo arranjado, eles vão ficar com o cargo de primeiro-ministro, porque eles tiveram maioria. O Macron se faz de besta, faz as tais consultas e quer nomear alguém do segundo lugar, que por coincidência é o partido dele. Né? Então ele quer botar alguém do partido dele que ficou em segundo. Na prática, ele perdeu a eleição e quer nomear alguém do partido dele, que perdeu, ficou em segundo. Mas essa malandragem, a gente sabe que na França as coisas funcionam de uma forma um pouco diferente. Né? Eu lembro sempre todo mundo que no finado Orkut, né, a primeira das redes, tinha um grupo, uma comunidade no Orkut, que o nome era Eu Gosto dos Franceses, porque qualquer coisa eles quebram o carro da polícia e tacam fogo. Era um nome enorme. Né? Os franceses fazem exatamente isso, eles saem quebrando tudo e queimando tudo. Isso pode dar problema, porque a gente sabe que ele não venceu a eleição e ele vai insistir nessa manobra política para nomear alguém do partido dele como primeiro-ministro. Só que isso não está correto.
O que vai acontecer? Vai dar problema, não vai? A ver. Difícil fazer uma análise agora antes dessa nomeação. Ô, Henrique, só para complementar aqui a informação, é Renaissance, que é Renascença. Renaissance, do partido do Macron. Querido, olha, adorei sua vinda aqui, estava com saudades, eu sei que a Aninha também estava com saudades, viu? E volte sempre aqui, viu? A gente está tomando conta do boteco aqui, porque o Miguel está lá na China, aí a gente está aqui até semana que vem, o final da semana que vem, né, Aninha? A gente está aqui. Isso. E semana que vem tem Fórum Global. Se o Henrique puder estar com a gente, sempre é bom, sempre uma honra ter ele com a gente. E daqui uns dias, Henrique, estarei em Portugal para a festa do Avante. Vamos ver se a gente consegue novamente aí fazer uma cobertura pela Fórum juntos. Eu também estarei lá, Ana Prestes, comendo aquelas bifanas maravilhosas com molho de mostarda. Com certeza estarei ali celebrando os últimos dias de verão. Eu que agradeço a presença aqui, estou sempre à disposição, mas vocês sabem que eu estou lá na redação nesse período noturno ali, conduzindo o trabalho com a equipe. Então, às vezes fica um pouco mais difícil, mas uma entrada como a de hoje, de meia hora, fica mais fácil. Na terça-feira eu vou estar, sim, no Fórum Global com a Yara, a Ana e com a Zenha. E precisou, é só chamar. E a mesma coisa, quando também eu achar que eu devo trazer informação aqui para o público do Jornal da Fórum, estamos aí para isso. E parabéns, estão conduzindo muito bem aí o boteco, enquanto o seu Miguel do Rosário está lá do outro lado do globo. Tá lá, menino. Eu estava mandando foto na muralha da China. Ele está todo exibido. Que maravilha. Beijo, querido. Volte sempre. Tchau, tchau.